Boa noite, igreja. A paz a todos, amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos estar louvando ao Senhor nesse início de culto, nessa noite maravilhosa. Eu olho para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, sem palavras me aproximo, quebrantado do seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, sem palavras me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, sem palavras me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou como é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou como é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, sem palavras me aproximo, quebrantado do seu amor. Aleluia. Boa noite, irmãos. Cumprimente a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos. Vamos ler o tema, por gentileza. 1 Josué 9. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu vou estar lendo, tá? 1 Josué 9. Não mandei eu
apressar-te e tem bom ânimo. Não temas e nem te espantares, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Vamos orar, irmão. Senhor meu Deus, eterno Pai, Deus de graça e poder, que o Senhor venha nesta noite, Senhor, falar conosco, Pai, através do pregador desta noite, Senhor. Fala conosco, ó Deus, usando, Senhor, cada um, Senhor, que tenha a oportunidade nesta noite, Senhor. Que venha, Senhor, derramar sobre nós, ó Pai, a sua chuva de bênção, Senhor. Nós precisamos cada dia mais e mais receber de Ti, ó Pai. Pois estamos aqui porque não somos nada sem Ti, ó Deus. Precisamos, ó Pai, ouvir a Tua palavra e encher-nos, ó Pai. Traga-nos, Senhor, uma palavra de bênçãos e misericórdia, Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém, igreja, com a paz do Senhor. Amém? Amém. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os teus.
Amém? A paz do Senhor mais uma vez a todos. Amém. Eu queria estar convidando você agora nesse momento, tá fechando seus olhos, baixando sua cabeça e vamos entrar num momento de oração com o Senhor essa noite. Que você possa nesse momento estar se conectando ao trono da graça do Pai. E esquecendo tudo aquilo que você passou lá fora hoje. Que sua mente esteja apenas aqui nesse momento com o Senhor. Porque uma vez que a gente está com o Senhor, nada mais importa. E se estamos com o Senhor, já estamos felizes. E já estamos renovados todos os dias. Então ore comigo. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por permitir que nós estejamos aqui, Pai, desfrutando da Tua presença. Obrigado, Pai, por deixar com que nós estejamos, Pai, aos Teus pés, Senhor. Porque é aqui que nós queremos estar, Senhor, todos os dias das nossas vidas. Pai, queria te pedir, Senhor, que nesse momento o Senhor nos livre de qualquer distração, Pai. Que o Senhor possa estar colocando, Senhor, em nossas mentes, Pai, em nossos corações, Senhor, aquilo que vem de Ti, Pai. Que possamos esquecer o Tu agora, nesse momento, Pai, e focar apenas nesse momento aqui com o Senhor, Pai. Porque queremos estar mais perto, Senhor. Queremos estar junto aos Teus pés. Porque, Senhor, não há coisa melhor, Pai, do que estar contigo. Que nós possamos cantar, Senhor, de todo o nosso coração. Quero estar, Aleluia. junto Aos seus pés, pois prazer maior que me render e adorar. Aleluia. tudo que há em mim.
Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Porque é tanta glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Pai amado, louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz mais uma vez, amém? Amém. A gente está fazendo um momento de ofertório, mas eu me perdi na palavra aqui, irmão. Deixa eu achar aqui rapidinho, só um minuto. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 9, versículo 7. Para a honra e glória do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Aleluia. Para quem não me conhece, meu nome é Emilson, sou pastor Emilson dessa igreja, juntamente junto com o nosso pastor. E estamos aí para fortalecer os irmãos, amém? Amém. Glória a Deus. Está fazendo menção da palavra. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Então, podemos entender que nessa palavra aqui, que cada um contribua segundo o que Deus colocou no seu coração, tá? E tem que ser uma contribuição com alegria, não uma contribuição, sabe, obrigado, você se sentindo, eu vou lá, eu tenho que levar oferta, eu tenho que levar dízimo, eu tenho que... Não, irmão, nada obrigado. Se sinta à vontade, o que Deus colocou no seu coração, faça conforme o que está no seu coração. Amém? Temos um QR Code nas cadeiras aí, para quem quiser fazer o Pix. Amém? Quem quiser trazer também a sua oferta, aqui pode depositar no gasofilaço. Deus continue abençoando a sua vida, amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, nos colocamos na Tua presença essa noite, Pai, para louvar, exaltar e engrandecer o Teu nome. Pai, eu te agradeço pelos dizimistas, pelos ofertantes da Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa estar abrindo as janelas do céu, Pai, derramando cada vez mais, Pai, 10, 20, 30 vezes mais na vida desse irmão e dessa irmã, Pai, em nome de Jesus. E aquele que não tem hoje, Pai, o Senhor conhece o coração de cada um, Pai, mas o Senhor
Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Amém. É um prazer muito grande estar aqui. Quando o pastor Emilson fez um convite para mim, eu me senti lisonjeado. Amém. Eu costumo dizer que Deus ele dá presentes para nós ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada. E um presente que eu recebi recentemente foi ter conhecido esse homem de Deus. Aleluia. Foi ter conhecido, e eu não vou rasgar muita seda aqui, porque a gente se vê todo dia, e aí depois ele vai falar, olha, o Bruno foi lá e ficou rasgando seda, né? Mas se é um homem que eu conheci e aprendi a gostar e admirar, é o pastor Emilson. Um homem que, diante de algumas dificuldades, quase nenhuma, né? Ele decidiu olhar para o povo de Deus. Ele não olhou para a dificuldade, ele não olhou para as barreiras que se levantaram, e ele decidiu botar a cara. O pastor Eduardo, ele comentou um pouco da jornada de vocês comigo, e apesar da minha pouca idade, eu já estou há 20 e tantos anos caminhando, né, por esse Brasil aí, alguns lugares, algumas igrejas, e são poucos, pastores, os homens que pegam o arado e decidem não olhar para trás. Muitos, quando as dificuldades vêm, eles decidem parar,
decidem viver a própria vida. E aqui vocês estão diante de dois homens, um que eu tenho conhecido ao longo desse último ano, o outro que eu conheço por ouvir falar. O Nilson fala bastante. Homens que decidiram olhar para trás, homens que amam a Jesus, homens que amam a obra, porque diante das brincadeiras de trabalho, diante das resenhas que acontecem no dia a dia, vocês estão diante de um homem que não negocia seus princípios. E no nosso ambiente de trabalho é um ambiente onde a gente conhece as pessoas, onde a gente consegue conhecer aquele que é crente, aquele que não é, aquele que tem a boca que é santa aos domingos, mas durante a semana não é tão santa assim. E aqui tem um homem diante de vocês, eu vou parar por aqui, que não negocia seus princípios. Isso eu falo com muito orgulho, e é um prazer, irmão, estar aqui hoje. Eu carinhosamente chamo ele de PB. Passa lá, é o PB, de presbítero Emilson, né? Assumiu o pastorado com coragem, com honra. Eu tenho certeza que essa igreja está em boas mãos. Eu tenho certeza. E quando o pastor ele me fez o convite, o pastor Eduardo entrou em... eu não costumo ficar muito atrás do púlpito não, tá? Se eu tiver lá demais, se der microfonia, vocês me corrigem aí, por favor. Sou um pouco inquieto. E quando o pastor Eduardo entrou em contato, e aí ele... olha, irmão, a gente está te convidando, temos lá a campanha, e o tema dessa quarta-feira vai ser quebrando a barreira da estagnação. Eu li e falei, Senhor, você está brincando comigo, só pode, né? Porque se é uma coisa que eu tenho buscado, que a minha casa tem buscado nesses últimos 2, 3 anos, é romper com algumas barreiras que nós estávamos estagnados. É romper com algumas barreiras financeiras, barreiras familiares, barreiras dentro do trabalho, que nós estávamos estagnados há algum tempo. E nós estamos vencendo para a glória e honra do nosso Senhor, aprendendo a caminhar. Eu sou casado já há 15 anos, tenho um filho de 8 anos, Gael, nossa bênção, nosso presente. E nós temos buscado aprender durante essa jornada, servindo a igreja. Então eu ando, às vezes em casa de recuperação, às vezes vou pregar em células, vou visitar, vou tocar fora. Eu não tenho reservas quanto a servir ao Senhor. E nos últimos anos, né, nós estávamos vivendo algumas barreiras, pastor. Nós temos buscado, vencido, orado. E eu estava compartilhando com a minha esposa essa semana. Nós fizemos lá um plano financeiro. Falei, olha bem, a gente vai ter que vencer aqui em algumas áreas, mas para isso a gente precisa planejar aqui os próximos meses até o final do ano. Pegamos lá um caderno, rascunhamos. Falei, olha, a gente precisa apertar aqui, soltar ali e redesenhar, recalcular a rota aqui. Só assim a gente vai vencer essas barreiras. E na mesma semana o pastor Eduardo me manda uma mensagem falando, olha querido, o tema dessa quarta-feira é vencendo a barreira da estagnação. Falei, obrigado Senhor, porque o Senhor ainda escuta a nossa oração. O Senhor que está desde a eternidade, Ele não foi, Ele é, Ele não foi criado, por toda a eternidade Ele é. Desde a eternidade mais remota Ele já sabia que nós estaríamos aqui hoje. E Ele continua falando. O mesmo que disse haja luz, haja separação entre as águas e a parte seca, haja todo tipo de plantas, animais que voam, que rastejam, que fez o homem do pó da terra. Ele continua respondendo a minha e a sua oração. E diante de um Deus tão maravilhoso que continua respondendo a nossa oração, eu quero te convidar a abrir em Josué 1:9, que o nosso irmão já leu aqui. E o engraçado, pastor, que assim como o Emilson, eu tenho dificuldade com tecnologia. E eu escrevi o meu esboço e ele não quer abrir. Ele não quer abrir. Ele converteu o arquivo aqui e ele não quer abrir. Só que eu costumo dizer que até mesmo nas dificuldades o Senhor tem algo a fazer.
foi isso que ele fez com Josué. E nós vamos ler aqui novamente. Josué 1:9. Minha versão pode estar um pouco diferente, mas diz assim: não fui eu que lhe ordenei? Olha a pergunta. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, Yahvé, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia. E aí eu faço uma pergunta. Não conheço os irmãos, não conheço a igreja, não conheço a caminhada dos irmãos. Não sei se você está na fé há uma semana, há um mês, há um ano, há 10 anos. Mas eu vou apresentar aqui rapidamente Josué, caso você não conheça ele. Josué, ele foi ajudante, vamos chamar desse jeito, de nada mais, nada menos que Moisés. Ele foi um homem que escolheu não negociar os seus princípios em nenhum momento. Ele foi um jovem que, enquanto Deus descia diante da tenda, dentro da tenda do encontro, para falar com Moisés, ele ficava na porta da tenda. Quando Moisés saía para descansar, ele continuava na porta da tenda, porque ele decidiu não abrir mão da presença do Senhor. Ele decidiu ouvir a voz e as ordenanças do Senhor. Esse é Josué. Ele é o homem que, quando Deus mandou os espias olharem a terra prometida, botou aquele monte de homem, 10 se eu não me engano. Olha, Moisés, essa terra é impossível, ela é grande demais para nós. Lá existem gigantes. Precisa de 2 homens para carregar um cacho de uva. Olha só o que a gente trouxe. Josué e Caleb se levantaram e se posicionaram e disse: o Senhor vai entregar. Estou resumindo a história, mas Josué e Caleb falou: olha, o Senhor que nos ordenou, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia. E é o Deus que fala desde a eternidade. É o Deus que falou com Josué. É o Deus que tem respondido a minha e a sua oração. E quando Moisés é recolhido, quando a terra está pronta para ser conquistada, Deus fala com Josué. E aí ele pergunta assim: não fui eu que lhe ordenei? Não fui eu que te mandei? Algumas versões falam. E aí a pergunta é: qual voz você tem ouvido? A voz que te ordenou? A voz que falou não desanime? A voz que falou você e sua casa servirão ao Senhor? Ou você tem ouvido a voz das redes sociais? A voz do seu vizinho? De repente da sua mãe, do seu tio, do seu pai, do seu marido, que fala assim: olha, eu não sei o que você vai fazer quarta-feira naquele lugar. Eu não sei o que você vai fazer lá. Ou você tem ouvido a voz que fala: não fui eu que te ordenei? Porque nós vivemos um tempo de muitas vozes. É incrível como nós estamos sendo condicionados, pastor, a perder tempo. A gente pega o celular na mão e começa a rolar Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, quem tem. Eu nunca nem instalei. Eu tenho um pouco de dificuldade. Eu começo a mexer nisso aqui, abre 2 telas, já me perdi aqui no caminho. E olha que eu trabalhei por 9 anos aqui na capela. Passei umas ruas aqui porque eu tenho dificuldade, irmão. Eu não tenho vergonha de falar. Minha esposa sai comigo, eu falo: ó, você é o GPS, você vai falando aí, porque se eu tenho que olhar a direção e olhar o GPS, esquece. Olha, você vai virar, aonde? Já passou, é lá atrás. É mais ou menos assim. E a tecnologia, ela tem nos condicionado a ouvir muitas vozes. E aí você escuta o pastor da igreja A, da igreja B, da igreja C, da igreja D, da igreja E, cada um com uma opinião diferente, cada um com uma visão diferente. E aí muitas vezes a gente fica perdido.
A gente discute se Jesus vai voltar antes, depois da grande tribulação, no meio, e aí vira um campo de batalha gospel, porque nós temos ouvido muitas vozes. Porque algumas vezes nós esquecemos da voz que diz: não fui eu que te mandei. Glória a Deus. E eu torno a falar. Eu conversava com o Emilson antes da fundação da igreja. E aí ele acompanhou a gente lá. Falou: Emilson, vamos fazer o seguinte, irmão. Enquanto vocês tomam uma decisão, para onde vocês vão, como vocês vão caminhar, você não ficar descoberto, vamos lá com a gente. Ele andou algumas semanas com a gente, congregou, ajudou a gente a tocar, foi servir com amor, com disposição. E aí eu me lembro que ele virou um dia para mim e falou assim: irmão, se Deus estiver nesse negócio, vai dar certo. Se Deus estiver nesse negócio, vai dar certo. E aí entrou uma discussão, né, meus? Que pode, que não pode, que vai, que não vai. Eu falei: irmão, eu confirmei o que ele falou. Se Deus estiver no negócio, vai dar certo. Ele falou: irmão, tem um povo que está precisando. Ele não pensou nele. Vou falar dele, tá, pastor? De todo lado. Ele não falou: olha, eu preciso. Olha, não. Todas as conversas que nós tivemos, ele falou assim: tem um povo que está precisando. Tem um povo sedento. Tem gente que precisa da palavra. E aí eu me lembro de Josué. Não fui eu que te ordenei? Vamos falar um pouco mais perto, né? Não fui eu que te ordenei, Nilson. Não fui eu que te ordenei, pastor Eduardo. Então, num mundo onde nós estamos ouvindo muitas vozes, nós temos que nos posicionar diante dessa barreira que está se levantando diante da igreja e escolher ouvir a voz do Senhor. E ouvir a voz do Senhor, irmão, não depende de um movimento espiritual, não depende de chuva, de fogo, não depende de anjos voando, não depende de nada disso. Ouvir a voz do Senhor depende de um passo de fé e de uma frase: eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu, nos últimos meses, desde dezembro, andei fazendo um detox tecnológico. Eu, nos últimos 3 anos, eu tenho dedicado a minha vida a 2 assuntos, pastor, principalmente. Eu tenho estudado sobre psicanálise, que é um estudo da saúde mental. Parece um pouco com a psicologia, tem uma abordagem um pouco diferente. E o estudo de escatologia, os assuntos do fim dos tempos. Então esses são os 2 assuntos que têm dominado a minha mente, dominado a minha casa. Tudo que eu tenho escutado, tudo que eu tenho visto, ouvido, as pessoas que eu tenho conversado. E é incrível quando você olha para as escrituras. Quando lá em Mateus 24, Jesus fala assim que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Você olha para os dias de hoje, onde a tecnologia está muito abundante, e aí o irmão: cara, você viu que morreu a vizinha? Ah, vi. E vai para o próximo vídeo. Nossa, você viu a guerra lá em Jerusalém? Nossa, morreu, né? 2.500 pessoas. O próximo vídeo. Nossa, você viu no Rio de Janeiro que a polícia subiu, matou um monte de gente e tal? Ah, mas é tudo bandido. E aí vem casando com aquilo que Jesus falou, que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que é de extrema urgência que a igreja se posicione e olhe para as coisas do alto e deixe de olhar para as coisas da terra. Porque eu tenho uma boa e uma má notícia para você hoje: não vai melhorar. Se você acha que o homem vai passar a amar mais, se você acha que a política vai melhorar, se você acha que as guerras vão diminuir,
Eu acho que você está lendo outra Bíblia. Porque a Bíblia que eu leio diz que haverá fome, terremotos, rumores de guerra, pai matando filho, filho matando pai. E por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. E um pouquinho mais para frente, ele fala que se Deus não tivesse abreviado esses dias, nem mesmo os escolhidos suportariam. E homens mais sábios que eu dizem que as coisas escritas no Velho Testamento são sombras do que será revelado para nós. E quando Josué se encontra diante de uma barreira que assumiu um povo, falam-se de 5, 6 milhões de pessoas. É muita gente. Posso estar errando, se eu não me engano são 2 milhões de homens, fora mulheres e crianças, mais ou menos isso. Mas o importante não é acertar o número, é entender que é muita gente. E o Senhor fala, não fui eu que te ordenei? E é o Deus que te ordenou, meu irmão. É o Deus que te resgatou. É o Deus que viu você quando você estava sofrendo, amargurado. Eu não conheço a jornada, mas de repente vivendo no mundão, de repente usando droga, de repente bebendo no forró, no baile funk. Cada um tem a sua jornada. Cada um tem os seus traumas. Muitas vezes a família ela imputa estruturas em nós que faz com que a gente sofra por toda a vida. Vou contar um pedacinho da minha história. Eu sou o 5º de 9 filhos. Minha mãe se casou 3 vezes. Casou 2 e arrumou namorada na terceira. Ela separou do primeiro marido dela, do qual ela tinha 4 filhos, com 20 e poucos anos. 25 mais ou menos. Se juntou com meu pai, viveu por 8 anos sendo abusada, sendo violentada, tendo que ficar trancada dentro de casa, porque ela estava deformada e não dava para sair. Se hoje a lei não ajuda as mulheres, imagina como não era antigamente. As coisas estão melhorando um pouquinho, devagarzinho, mas imagina como não era antigamente. O meu pai ele foi assassinado quando eu tinha 2 anos, enterrado como indigente. Uma semana depois que ele já tinha sido enterrado, a polícia chegou na minha casa. Eu me lembro dessa cena, eu tinha 2 anos de idade, mas eu me lembro como se fosse hoje. A polícia bate na porta, minha mãe atende. Eles pegam uma pochete que ele carregava e falam assim, aqui que mora o Sérgio França? Minha mãe falou, sim. Mora não, morava. Porque ele morreu, está enterrado no cemitério e tal. Está aqui o documento dele, precisa lá exumar o corpo para reconhecer ele ser mesmo. Um lar totalmente desestruturado, muita gente, pouco recurso. Minha mãe fazendo o melhor que ela podia fazer diante do que ela entendia. Eu cresci com um trauma tão grande de um relacionamento com o pai, que nas minhas orações, pastor, quando eu me converti, ou quando eu achei que eu tinha me convertido, Deus ele sempre foi Deus. Deus ele era o Criador. Ele era onipotente, onipresente, mas ele nunca foi meu pai. Eu orava fervorosamente, ajoelhava e Deus poderoso que está no céu, que fez tudo. Mas tudo que Deus quer é um filho que se achegue diante dele e fala assim, pai, vamos conversar. Pai, está doendo. Pai, eu estou com medo. Pai, eu não sei por onde ir. Porque ele já sabe que ele é o Deus que fez tudo. Ele é perfeito. Ele é indelével, nessa palavra, numa tradução que eu amo essa palavra. Eu me apaixonei antes de saber o que significava. Palavra difícil e bonita ao mesmo tempo. É algo que não se pode explicar, é Deus. É aquela música, né? Ninguém explica Deus.
Tudo que Ele quer é um filho. Um dia eu fui num evento chamado Encontro com Deus, e lá teve uma ministração sobre paternidade. E ali houve um descortinar na minha vida, aonde eu pela primeira vez, depois de quase 30 anos de idade, eu vi Deus como um pai. Eu me lembro que o irmão começou a ministrar sobre a paternidade de Deus. Eu só me lembro do começo da pregação. Com poucos minutos eu estava no chão, chorando, com a roupa molhada, e Deus tirando essas feridas de dentro de mim, e me dizendo: não fui eu que te ordenei. Não desanime, não se apavore. E quantas vezes a gente se apavora, irmãos? Quantas vezes a gente vai fechar a conta no final do mês e a conta não fecha? A gente tem que decidir se vai pagar a prestação do carro, a conta de energia, a conta de água, se a gente vai renegociar o cartão, se não vai. E muitas vezes a gente para, porque a igreja hoje, pastor, em grande parte, ela não está se desviando. Antigamente o plano maligno era que a igreja se desviasse. Era que o pastor, que o presbítero, que o diácono, que o irmão, que o porteiro, que eles saíssem da igreja e voltassem para o bar, voltassem para a balada, voltassem para as drogas, voltassem para a bebida, voltassem para a cadeia. Só que eu tenho observado os movimentos, e o plano do diabo já não é só mais isso. Hoje ele tem feito com que a igreja pare, irmãos. Ele tem feito com que os irmãos, não nessa igreja, mas em outras, que eles coloquem uma roupa bonita, um sapato preto, uma calça preta, um sorriso amarelo no rosto. A paz do Senhor, meu irmão, está tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Viciado em pornografia, traindo o esposo, esperando os filhos dormir para poder ver filmes impróprios, maltratando a mulher maltratando o marido. Essa tem sido a estratégia do inimigo. Não é fazer errar, é fazer a igreja parar. Eu gosto de ver construções inacabadas, a obra que a pessoa começa a fazer, de repente ela para. É incrível como as coisas começam a se deteriorar. Você vê aquelas casas que a pessoa levantou metade, por qualquer que seja o motivo não pôde completar. Daqui a pouco o morro começa a tomar conta, o mato começa a crescer em volta, daqui a pouco os blocos, os tijolos começam a apodrecer, e a casa ela cai no lugar que ela começou a ser construída. Não passou um trator lá, pastor, e levou tudo embora, e limpou o terreno. Essa casa ela caiu aonde ela começou a ser construída. E essa é a estratégia do inimigo para a igreja nesse tempo. É incrível como a gente já não vê mais pessoas endemoniadas na igreja, pastor. É incrível. Antigamente você ligava a televisão de 6 canais, 5 tinha lá entrevista com coisa ruim. Você ia na igreja, o pastor levantava a mão, caía 3, 4. O pastor da minha igreja, ele tem um chamado para libertação, que é uma coisa assim magnífica. Ele já foi perseguido por demônio na rua. Ele andando na rua, o cara rasgar a roupa e falar: nem aqui vocês me deixem em paz. E ele lá colocar a mão e expulsar o demônio. E a gente via isso há 10, 15 anos atrás com muita frequência dentro da igreja. Hoje a gente já não vê mais, irmãos. Porque Satanás, ele já não tem mais colocado medo nos nossos corações. Ele tem feito a gente parar. Ele tem colocado as estratégias dele aqui dentro. E aí, quando antigamente era a bebida, era a droga, era o álcool que desviava o crente, hoje o crente ele está chegando da igreja e está se desviando, sentado no sofá de casa. Eu não sei, meu irmão, se você esperava hoje aqui uma palavra de acalento, se você esperava que eu viesse aqui hoje, ou quem viesse aqui hoje, viesse massagear o seu ego.
mas só se derruba a barreira com força. Só se derruba a barreira com determinação. Não fui eu que te ordenei. Seja forte e corajoso. Pastor Emilson não mais, mas no ano passado ele chegava para trabalhar assim, ó, posturado. Começou a ir na academia, levantava às 4, às 5, né, de madrugada. Aí ele falava para meu irmão: você precisa, eu sou diabético, né, irmão? Estou diabético enquanto o senhor não me cura, desde os 13 anos de idade. Eu falava: irmão, você precisa treinar, irmão. Levantei e tal, corri, fui lá, isso e aquilo. Só é forte, irmão, quem treina. E só treina quem se posiciona. Então, quando Deus está falando aqui, seja forte e corajoso, Ele ainda não estava dizendo para Josué que ele ia fazer alguma coisa. Ele estava falando para Josué: Josué, seja forte, se posicione e treine. Não se apavore, nem se desanime, porque é muito fácil começar. Ainda que difícil, é muito fácil. Difícil é permanecer. Eu já comecei a fazer academia, eu acho umas 3, 4 vezes. Uma vez eu paguei 6 meses, pastor. Mas não, vou pagar 6 meses, porque eu vou ficar com dó do meu dinheiro e eu vou. Fui 3. Porque por mais que você tenha que se posicionar para começar a fazer qualquer coisa, mais difícil é continuar. Porque a barreira do medo, ela se levanta. A barreira do medo, ela vem. Só que se nós estivermos posicionados, vem a boa notícia. Se nós ouvirmos as vozes corretas, num mundo de tanto barulho, se nós decidirmos calar todas as vozes que falam ao nosso redor, escutar a voz do bom pastor, escutar a voz daquele que te ordenou, se nós nos posicionarmos para sermos fortes e corajosos, se quando a dificuldade se levantar, nós não desanimarmos, não nos apavorarmos, o Senhor diz: pois eu, o seu Deus, Yahvé, e estarei com você por onde quer que você andar. E o incrível é que Deus não fala que vai levar Josué, ou está escrito errado aqui. Para Abraão ele fala o seguinte: sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele fala que vai mostrar, mas ele não fala que vai levar. Ele fala: sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele deu uma visão para Abraão, mas o movimento dependeu de Abraão. E ele repete a dose com Moisés, ele repete a dose com Josué. Ele fala: eu, o seu Deus, Yahvé, estarei com você aonde quer que você andar. Glória a Deus. Então o que determina a ação de Deus é o passo que você dá, meu irmão. À medida que você anda, o Senhor está com você. Glória a Deus. Quando o povo estava saindo do Egito, a coluna de fogo se levantava durante a noite, de dia a nuvem fazia sombra, e a presença de Deus estava com o povo aonde quer que ele andasse. Glória a Deus. E porque aquele povo, ele foi um povo de dura serviço, é assim que fala, né? Quando eles reclamam que não tem carne. Um povo teimoso, um povo que deixou de ouvir a voz do Senhor. O Senhor fez eles andarem por 40 anos no mesmo lugar. Foi quase eu que andei todas essas ruas aqui, ó.
O GPS mandava virar, eu virava para um lado e daqui a pouco virava para o outro. Eu falei, mas o que está acontecendo, senhor? É perseguição? Não é perseguição não, é só você que é meio cabeça dura, não sabe mexer no celular. Então, irmão, de repente você pode estar vivendo coisas na sua vida há muitos anos e você acha que é Satanás que tem se levantado, você acha que ou a culpa é do governo, você acha que é seu pai, que é sua mãe, mas muitas vezes o que falta é um pouquinho de posicionamento. Porque quando a gente se posiciona diante de uma barreira que se levanta e a gente caminha sem medo, o Senhor é conosco aonde quer que a gente andar. Aleluia. Em psicanálise, abrindo um leque, um parênteses, a gente fala muito sobre padrão de repetição. A gente acredita que tudo aquilo que a gente não elabora, ou seja, tudo aquilo que a gente não coloca para fora, ele se repete na nossa vida. E aí um exemplo prático disso, a moça que tinha um pai alcoólatra que não ajudava dentro de casa, de repente ela cresce e começa a se relacionar com garotos que parecem com o pai dela. Aí a gente olha e fala, nossa, mas essa menina tão bonita tem um dedo podre? A gente, como bons acusadores que somos às vezes, fala, mas olha, uma moça tão bonita com esse rapaz. A gente acredita em psicanálise, abrindo um parênteses da palavra, e eu vou voltar para ela já, que por essa moça não ter elaborado, não ter colocado para fora aquele trauma que ela tem do pai dela, ela tenta corrigir inconscientemente o pai dela no namorado. Isso é um pouco complexo de entender. Então ela vive um padrão de repetição por conta de uma estrutura que foi colocada na vida dela. E quando a gente olha para o povo caminhando no deserto, eles viviam um padrão de repetição por conta de uma estrutura de reclamação que eles decidiram caminhar. Enquanto Deus falava para Josué, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime. O povo que estava caminhando no deserto não era forte, não era corajoso e era desanimado, irmãos. Tem coisa pior que gente desanimada na vida? Você levanta de manhã, tá com a esposa, bom dia, meu amor. Bom dia. A esposa levanta com o marido, bom dia, meu amor. Não dormi nada essa noite. Sou casado, irmão, tem uma vez em casa, não sei como é que é. E geralmente eu sou mais animado de manhã, né? Minha esposa demora umas 2 horas ali para começar a falar. Eu já levanto, eu e meu filho, e conversa e fala, não sei o que, faz café e cuida do cachorro, enquanto ela está fazendo as coisas também antes da gente sair. Deixo ela no trabalho. Quando eu consigo conversar de verdade com ela, na hora do almoço, que foi a hora que destravou a coisa. E tem coisa pior que você andar com gente desanimada? O pastor levantar e falar, olha, de quarta-feira vamos fazer uma campanha quebrando barreiras. Cada semana a gente vai trazer um tema, e aí a gente vai trazer pessoas. Vamos confiar a nossa igreja na mão de pessoas que muitas vezes a gente não conhece, porque nós desejamos, e o Senhor deu uma visão que essas barreiras vão cair. Aí tem um irmão que fala assim, faz 30 anos que eu estou vivendo nessa, pastor. 30 anos. Eu já fiz tanta campanha. Já orei, já subi num monte, já ofereci até o holocausto. Tem um pastor em Louveira, irmãos, que ele deu uma enlouquecida uma vez. Tá gravando não, né? Tá gravando? Não tem problema não. Teve um irmão em Louveira que deu uma enlouquecida uma vez, um pastor. Ele subiu no monte e ofereceu um holocausto. Pegou o bode e botou fogo no bicho. Isso repercutiu na cidade de um jeito assim, há uns 10, 15 anos atrás mais ou menos. Foi uma maluquice lá. Acho que até o Ibama, sei lá, o povo que cuida dos animais foi atrás dele. Ele postou no Facebook na época, foi um negócio maluco assim.
mas, ainda que errado, era alguém motivado, como o povo na Torre de Babel. Eu gosto muito da Torre de Babel, que é o maior exemplo de união motivado pela coisa errada. Nunca na terra o povo foi tão unido como no evento da Torre de Babel, ao ponto de Deus olhar do céu e falar assim: olha, se eu não fizer alguma coisa, daqui a pouco não vai ter nada que pare esse povo. Então, irmãos, ao passo que o desânimo ele só te segura, a motivação, pelo motivo certo, ela vai fazer você vencer essas barreiras. Ela vai fazer você conseguir fechar a conta do mês e traçar um plano financeiro que vai fazer você respirar. Nós, como homens, em sua maioria, a carga maior de contribuição fica para o homem. Tem algumas famílias que não, algumas famílias a mulher é quem mais contribui. E está tudo certo, se tiver um acordo com o casal. Eu acredito sim que o homem ele tem que ser provedor, mas a minha esposa trabalha. Por esporte? Não, por necessidade. Só que nós temos a responsabilidade como homens de trazer a maior parte do sustento. E aí alguns de nós, como eu e o irmão ali, a gente não tem uma genética boa como a Denilson, a preocupação começa a fazer o nosso cabelo ir embora de pouquinho em pouquinho. Mas ainda que os cabelos caírem, irmão, o Senhor estará contigo aonde quer que você vá. Glória a Deus. Não importa as barreiras que têm se levantado, se você se posicionar e caminhar e exercitar diante do Senhor, o Senhor estará contigo aonde quer que você vá. Não importa se você enterrou o seu ministério, eu conversava isso com o pastor Emilson. Se você foi abusado em outra igreja, usaram demais os seus dons, os seus talentos, ao ponto que você falou: olha, o melhor lugar para mim é ficar sentado quietinho na cadeira. Se você não desanimar, se você não se apavorar, o Senhor estará contigo aonde quer que você vá. Se você, esposa, não vê mais razão para investir no seu casamento, se você já desistiu do seu marido, porque você ora e ora e ora e parece que o céu não rompe, se você não desanimar, se você não se apavorar, se você escolher continuar ouvindo a voz do Senhor, Ele será contigo aonde quer que você andar. Glória a Deus, aleluia. Irmão, eu não consigo acreditar em um Deus que não vem em socorro do seu povo. Eu não consigo. Eu não consigo entender muitas vezes como a gente escolhe usar o chat GPT para nos aconselhar e a gente não vai para o lugar secreto. Irmãos, eu não estou falando isso da boca para fora, estou falando isso estatisticamente. Eu participo de muitas pesquisas sobre saúde mental e várias coisas, faço alguns trabalhos, e é incrível a quantidade de pessoas que está se aconselhando com o chat GPT. É uma bênção de uma ferramenta que eu adoro usar. Eu percebi que o pastor Eduardo ama também uma inteligência artificial, facilita a nossa vida, né? Eu que mexo muito com planilha, com essas coisas, eu vou lá quando eu estou meio travado, jogo alguns comandos, sai lá, apresentação de slide, a coisa mais linda. Aí você tem que fazer uma correçãozinha aqui, uma ali para poder dar certo. É uma bênção, irmãos. Mas se a gente não escolher ouvir para a voz que nos ordenou, a gente vai quebrar as pernas. Num mundo de tantas ofertas, num tempo de tanto barulho,
num tempo onde as pessoas colocam a dificuldade sempre na frente da fé. Que lá em Mateus 24 diz, como eu já vou repetir, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Eu acredito, pastores, numa igreja que vai resistir em meio a isso, numa igreja que vai ser remanescente, numa igreja que vai escolher uma quarta-feira, que é um tempinho gostoso, que dava certinho para ver futebol. Eu não gosto de futebol, dava certinho para ver o Palmeiras, o Corinthians, assistir aquela série, ficar debaixo da coberta, comer uma jantinha, mas escolheu se levantar e buscar uma direção do Senhor. Glória a Deus. E se você está aqui hoje, meu irmão, minha irmã, mesmo que você não tenha pensado conscientemente nisso, é porque você espera algo do Senhor, é porque você precisa de algo do Senhor, é porque você anseia por algo do Senhor. E o Senhor vai estar com você por onde quer que você andar. Não se apavore nem se desanime. E o desânimo vem, eu sei que vem. Quantas vezes eu não me vi desanimado? Algumas vezes eu pensei em parar. Algumas vezes, na igreja onde eu congrego, sou ministro de louvor, também me dedico para ensinar a palavra, também fico na porta, também ajudo a limpar. Eu costumo falar, né, que tem uma turma lá que são os irmãos do Bombril, 1001 utilidades. Então um dia o irmão está pregando, outro dia ele está lavando, outro dia ele está cuidando do carro, outro dia ele está com as crianças, cada dia ele está fazendo uma coisa. E aí você fala, não, mas você faz o que na igreja? Aí eu falo assim, vou mudar a pergunta. Você pergunta para mim o que eu não faço. O que eu não faço? Aí eu respondo que eu não me levanto às 3 da madrugada, às 4, às 5 e coloco o meu joelho no chão por um povo, como os pastores da igreja fazem. Eu respondo que eu não tenho um caderninho de oração que tem o nome de cada irmão anotado, que os meus pastores, eles todos os dias, antes do café da manhã deles, eles têm um ritual santo de pegar aquele caderninho de oração e vir orando nome por nome, isso há mais de 30 anos. E aí muitas vezes você está em casa, achando que está tudo normal, a pastora Sueli manda uma mensagem: oi filho, tudo bem? Então, eu estava orando por você aqui, e Deus falou, olha, você está entrando nesse negócio, mas não vai não. Abra a Bíblia em tal capítulo e tal versículo. E aí a resposta da oração que você teve na noite anterior. Você está passando por uma dificuldade, aí ela vai lá e manda uma mensagem: olha, abre lá em Josué 1:9. Não fui eu que te mandei. O pastor Donizete passa na porta de casa, ele é um senhorzinho de 65 anos mais ou menos, mas ele é no 220. Ô filhinho, vim só tomar uma água. E eu tomar uma água vira um choro, tomar uma água vira uma confissão de pecado, ou tomar uma água vira uma liberação de perdão. Porque eu acredito, irmãos, numa igreja que vai resistir em meio a tudo isso, porque nós temos um Deus que nos chamou, nos ordenou, falou: olha, não se desanime, não se apavore, porque eu serei contigo. Como ele foi com Moisés, como ele foi com Abraão, como ele foi com Josué e com tantos outros homens, aqueles que decidiram pelo bem e aqueles que decidiram pelo mal, como Sansão, um juiz nazireu, um homem usado na mão de Deus, e Deus estava com ele aonde quer que ele andasse, até quando ele decidiu caminhar pelo caminho errado. Mas a diferença é que a conta vem, irmão. Se a gente escolher conscientemente não se ajoelhar nos pés do Senhor e buscar uma direção verdadeira dele, a conta chega. E nessa noite de quarta-feira,
dia 8 de abril. Isso pode ser um marco na sua história. Você pode pensar se é a primeira vez que você. Quem é a primeira vez que está aqui? O irmão vão ter uns visitantes. Se você acha que, não, foi naquela igreja, pouca gente. Se você acha que você veio aqui por acaso, se você acha que, eu vou porque eu estou motivado hoje, irmão, foi o Senhor que te chamou. Irmã de branco aí no fundo, foi o Senhor que te chamou. Não se apavore, nem se desanime, porque o Senhor, Yahvé, o seu Deus, Ele vai ser contigo aonde quer que você vá. Não duvide daquilo que Ele tem apontado para você. E muitas vezes você pode achar que é coisa da sua cabeça, outras vezes você pode achar que você não merece, mas o Senhor, o seu Deus, Ele é com você onde quer que você vá. Ele está colhendo cada lágrima, Ele está colhendo cada angústia, Ele está ouvindo cada pedido de socorro. Por isso não se apavore, não se desanime, não olhe para as condições. Você tinha condição, pastor, para aqui hoje? Com esse povo? Certo. Você tinha, pastor Wilson? Não. Sério? Vocês tinham condições de alugar o salão do lado e dedicar as crianças? Vocês têm 50 crianças para pôr lá dentro? Isso é caminhar, irmãos, debaixo de uma visão. Isso é caminhar debaixo de um propósito. Como a gente cantou aqui, é Ele, por Ele. Bom, não sei pra gente, vai. Suavinho. Aleluia. Glória a Deus. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias. Nele,
Senhor parou de trabalhar por essa causa. O salmista pedia ao Senhor que trazesse à memória dele aquilo que traz esperança. E o Senhor, Ele quer derramar nesse momento uma unção de esperança. Glória a Deus. Aleluia. Vocês dois, irmãos, vocês se preparem, que a estadia de vocês aqui não vai ser muito tempo, não. Esse lugar não vai comportar o que o Senhor vai fazer. Esse lugar, por mais aconchegante que seja, ele não vai comportar as pessoas que o Senhor vai trazer. Aleluia. Porque quando se caminha por um propósito, Emilson, quando se caminha por uma ordenança que o Senhor fez, quando se aluga um prédio, um salão, sem ter pessoas para colocar dentro, pastor, de duas uma: ou é visão ou é insanidade. Eu tenho certeza que não é insanidade. O Senhor, Ele entregou algo precioso na mão de vocês. Então não olhem para trás. Glória a Deus. Foi Ele que ordenou. Não se apavore, não se desespere, não hesitem em pedir ajuda no dia que vocês precisarem. A palavra fala que é melhor ser dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Glória a Deus. A palavra fala quão bom e quão suave é que os irmãos andem em união. É como óleo precioso que escorre pela barba. O pastor tem barba, mas não, né? Aleluia. Então, meus irmãos, se preparem para o que o Senhor já começou a fazer. Aleluia. Glória a Deus. Porque contra todas as possibilidades e condições, principalmente, o céu está se movimentando aqui. Aleluia. Quarta após quarta, domingo após domingo. Porque se o Senhor não tivesse nesse negócio, Ele não teria trazido nenhum de vocês aqui hoje. Ele não estaria revelando algo que está no íntimo de alguns corações. Então não se apavore olhando para as situações. E é por esse Deus que você deve gastar a sua vida. É por esse reino que nós devemos gastar a nossa vida. Eu saí de casa, meu irmão. Minha esposa falou assim: olha, não vou fazer janta hoje não. Eu vou comprar uma pizza. Estou com a Bíblia debaixo do braço, na porta, se despedindo. Ela tinha acabado de chegar do trabalho, estava lavando louça. Aí eu pensei assim por um momento: vou comer pizza fria mais tarde. Aí eu dei um passo, Wilson. Aí eu ouvi uma canção assim: Ele, Aleluia. por Ele que eu estou gastando a minha vida, tendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias. Por Ele que eu estou gastando
Irmão, não que eu queira comparar o serviço ao Senhor a uma pizza. Isso não é nada. Mas eu só quero dar mais um exemplo, que muitas vezes a gente olha para o nosso conforto. E mesmo preparado para caminhar, com o pé na porta para sair para a academia, a coberta no chão. Então, irmão, entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele, ele vai fazer tudo. Senhor, nós mais uma vez nos colocamos diante da sua presença, Pai. Nós sabemos que o Senhor está aqui, Deus, desde o momento que essas portas foram abertas. Nós sabemos que o Senhor está presente em cada canção entoada aqui, Pai, em cada oração feita, Senhor. Mas Deus, nesse momento, Pai, nós apresentamos as barreiras que têm se levantado. Nós apresentamos, Senhor, as coisas que têm feito com que nós paremos de caminhar. Senhor, alguns estagnados financeiramente, outros, Pai, com casamento em frangalhos, outros que já não oram mais, Deus. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos. Por isso, Senhor, mais uma vez eu apresento o seu povo, Pai, e peço, Deus, desce, Senhor, com o seu manto de esperança. Senhor, reaviva o seu povo e faz eles caminharem em fé, Pai. Faz, Senhor, eles alugarem prédios para encher de pessoas que ainda não estão aqui. Cuida, Pai, da noite de cada um. Nós oramos, Pai, e pedimos: quebra essas barreiras, Senhor. Derruba, Pai, tudo aquilo que tem se levantado diante do seu povo. Nos ensina, Pai, a se posicionar diante de Ti, Pai. Nos dá coragem, nos dá, Senhor, ânimo. E ser conosco, Pai. Ser conosco, Senhor. E se o Senhor não for conosco, Pai, nós não iremos. Nós oramos te pedindo em nome de Jesus. E para finalizar, meus irmãos, jamais desista de buscar. Não enterre os seus talentos. Não enterre os seus talentos. Porque uma hora o dono da seara, irmão, aquele que entregou para você cuidar, ele vai voltar e ele vai perguntar: o que você fez com aquilo que eu te entreguei? Batalhe pela sua família. Batalhe pelo reino. O maior projeto que o Senhor colocou foi a família. E de nada vale, pastor, a gente está aqui hoje, a gente subir no monte, se a nossa família não estiver dentro de casa, cuidada. Isso é gastar a vida pelo reino. Cuidar primeiro dos seus. Gastar os seus recursos por aqueles que estão fora. E pagar o preço. Não desista. E se prepare. Aleluia. Porque o Senhor não vai fazer. Glória a Ele Deus. já está fazendo. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero agradecer a vocês pela disposição. Agradecer pelo amor por essa casa. Eu não sou nem daqui, estou agradecendo por vocês. Espero que... Mas eu me sinto aqui, meu pastor. Eu sou meio vidrão, velho. Eu encontro eles de manhã e falo: e aí, como é que tá? A igreja batista, a hora da fé. Aí ele fala assim: irmão, não tem explicação do que Deus está fazendo.
Eu entro lá, eu olho, irmão. Esse é amor, gente. Pela obra, Glória. pelo Senhor. Quantos aqui têm filhos? Existe coisa melhor que alguém que trata o seu filho bem? Existe prazer maior do que você ver alguém tratando o seu filho bem? Você vai num churrasco de família, você vê alguém servindo ele, um pedacinho de carne. Ou alguém falar, nossa, eu encontrei com seu filho, que menino, que moça, que... O que esses dois aqui estão fazendo é cuidando dos filhos de Deus. Então se sintam acolhidos. Contem com as minhas orações, com as orações da minha casa. Porque é por ele, pastor, que nós estamos gastando a nossa vida. Aleluia. Entregando os recursos, entregando o tempo. E ele já está fazendo. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos sentar um pouquinho. Vou só pegar uma coisa aqui, só um minuto. Desesperado eu te busco. tenho colocado e colocado essa igreja diante do Senhor, junto com o pastor Remídio. Ainda anteontem, eu estava na casa dele, e a gente estava conversando, eu, ele, minha esposa e a dele, e a gente dizia isso na mesa de jantar. Dizia, nós fomos erguidos por Deus, mais ou menos no dia 10 de janeiro desse ano, para fazer algo que era necessário. No dia 8 de fevereiro, Deus nos dá a revelação do nome da igreja. No dia 8 de março, nós inauguramos aqui. Pois bem, hoje é 8 de abril. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. A igreja 15 está aí. Estamos estruturando. Vamos colocar a placa Igreja Batista Aurora da Fé 15. Aleluia. Não vai dizer de data, é revelação. Aleluia. E eu fui ali atrás, porque essa caixinha aqui, eu disse que Deus, no culto aqui, disse que Deus, Ele vai fazer, já está fazendo aqui nesse bairro. Você que é desse bairro aqui, Deus ele já começou a fazer. Próxima semana, dia 18 de abril, nós vamos começar o evangelismo. Aleluia. Eu não penso pequeno, porque o meu Deus é grande. Aleluia. Aqui tem 1000 folhetos de evangelismo. 1000. Aleluia. Aí eu às vezes fico pensando, como é que eu faço 1000 folhetos de evangelismo para uma igreja que cabe 50 pessoas?
não é insanidade. É porque o Senhor, Ele vai conosco diante de nós, aonde quer que nós andamos. Aleluia, Deus. Aleluia. Se você quer viver o extraordinário de Deus, eu quero convidar você a ficar de pé agora. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. São 9 horas e 4 minutos. Eu quero que você feche seus olhos, porque eu vou orar com você. E eu vou finalizar essa oração dando a bênção apostólica. Domingo que vem é Santa Ceia. Se prepare, domingo 9 horas da manhã é Santa Ceia. Mas vou finalizar a oração com a bênção apostólica. Quando eu finalizar com a bênção apostólica, você vai dizer assim: hoje, repita comigo, vamos fazer um ensaio aqui. Diz que tem que treinar, né? Quando eu der a bênção apostólica, você vai dizer assim: hoje, mais forte, diga hoje, Deus derrubou a barreira que havia na minha vida. Amém? É hoje. Tem que ter fé. Glória a Deus. Fé. Feche seus olhos. Incline sua cabeça. Os filhos já terminaram, estão lá na porta. Incline sua cabeça. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos. Porque é o Senhor e não nós quem faz essas coisas. É o Senhor quem nos trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra. Glória te damos a Deus. Meu Deus, obrigado, porque o Senhor trouxe para nós aquilo que nós precisávamos ouvir e não o que nós queríamos ouvir. Porque o Senhor conhece os corações, o Senhor conhece as necessidades, e eu tenho certeza que quem chegou aqui hoje precisava dessa palavra. Por isso eu quero terminar dizendo que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e santas consolações do Espírito Santo seja com você agora e para sempre. E todos dizem